está desmoronando junto. A poluição só cresce. Estamos consumindo água em excesso. Nós não estamos à beira de uma crise. Nós já estamos nessa crise. E nós temos que fazer algo imediatamente, ou essa crise vai chegar a um ponto em que nós não nos recuperaremos. A história dos grandes impérios do mundo sempre apresenta um tema recorrente: a água. Já houve guerras pela água e perder a água significou a morte de civilizações inteiras. Hoje, John Cronin acredita que a água sofre a maior demanda e a maior escassez desde sempre. A água faz parte da nossa história, tanto quanto as guerras, as revoluções, a arte e a música. Mas por que não lhe damos valor? Porque não a vemos como um fundamento da sociedade. Se esse fundamento continuar a ruir, toda a sociedade vai ruir junto com ele. Esse não é um fenômeno novo. De fato, é tão velho quanto a própria civilização. Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, há 6.000 anos, onde hoje fica o Iraque, os sumérios inventaram a irrigação usando água dos rios Tigre e Eufrates. E o mesmo descuido dos rios que temos hoje, os sumérios tiveram na época. E na tentativa de alimentar sua população, acabaram superirrigando. Os camponeses quiseram reduzir a irrigação, mas seus chefes se recusaram, porque o alimento era a fonte de poder. A consequência para os sumérios foi o fim de sua civilização. A mesma coisa está em jogo para nós hoje em dia. Vamos imaginar a consequência da falta de água para o cotidiano do governo do nosso país. Se não houvesse mais água na Casa Branca, todos teriam que sair da casa. Se os escritórios do Congresso ficassem sem água, todos teriam de sair do Congresso. A luz se apagaria e você, sem água, também teria de sair. Não há nada a fazer. Você não pode usar o banheiro, não há água para beber. Tá, nós falamos da ideia de faltar água, mas temos que explicar como isso acontece. No início, o fornecimento começa a falhar e a água pode vir a ser racionada. Racionar pode significar muita coisa. Pode significar que se você gosta de ficar limpo todo dia, já não vai ser possível ficar assim. Na Austrália é proibido tomar banho de mais de 5 minutos. E pronto. É ilegal. Pode significar que a água que você tira da torneira tenha de ser fervida sempre, porque vamos ter de usar fontes de menor qualidade. Quando se chega ao ponto em que o fornecimento cai tanto, tornando a vida cotidiana racionada, entra-se numa espiral descendente, porque a população está crescendo. Podemos pegar o exemplo de outras partes do mundo. Singapura. Singapura é uma pérola aos olhos do resto do mundo, pois todo o futuro de Singapura está baseado na reciclagem de esgotos para produzir água potável. E sabe quem mais quer fazer isso agora? A Austrália, a Califórnia, o Arizona. Todos estão pensando na dramática mudança cultural que vai exigir pedir que seus cidadãos aceitem a ideia de começar a reciclar esgotos para ter água potável. Em 2007, uma projeção da US Geological Survey mostrou que 36 estados vão enfrentar alguma carência de água em 5 anos. Portanto, alguns desses estados já estão em carência. E Cronin não se preocupa só com a quantidade de água, mas com a qualidade. 19 milhões e meio de cidadãos residentes nos Estados Unidos adoecem todos os anos por bactérias, vírus e parasitas. E olha, isso vem da poluição da água potável por dejetos humanos. Isso é assustador no século XXI, porque um dos problemas mais antigos da civilização é justamente esse: manter separadas as águas usadas pelo homem da água usada para beber. Se uma gripe causasse essas consequências, todos os peritos e autoridades médicas do país seriam postas em alerta por causa disso. Agora, se não pararmos com isso, essa poluição, vamos enfrentar índices de doenças crescentes até o equivalente a uma pandemia. As plantas de tratamento de esgoto jogam as águas usadas no mar e nos rios, o que polui não só a água potável com bactérias e vírus,
mas também com químicos das bebidas que tomamos e dos remédios que ingerimos. Uma das descobertas mais alarmantes sobre a poluição na última década é que há coisas que usamos todos os dias e que as plantas de tratamento não removem. E essas coisas começaram a aparecer na água dos Estados Unidos. Então, olha só, estamos achando cafeína em peixes. O café passa por nós, vai para os toaletes e vai para as plantas de tratamento que não estão equipadas para remover a cafeína. A cafeína flui da planta de tratamento para o rio mais próximo e aí entra de novo nos peixes. O exemplo da cafeína pode não ser um problema, mas outras coisas podem. As plantas não estão equipadas para remover certos químicos. Se produtos farmacêuticos ou medicamentos que tomamos para uma gripe ou algum tipo de vírus começarem a se transportar para os suprimentos de água dos Estados Unidos, vamos amanhecer um dia literalmente com uma epidemia. O argumento de Cronin é muito forte. A água potável é o fundamento da sociedade. Ele acha que precisamos de inovações tecnológicas que nos permitam medir com precisão o que há na água em um determinado momento. Eu vou dar um exemplo. Eu posso ir a qualquer celular e dizer a você qual o índice de UV ou umidade relativa do ar quase em tempo real e em qualquer lugar do planeta. Mas ninguém pode dizer a você, em tempo real, o que há no copo de água que você bebe. Poderíamos salvar milhões de vidas se tivéssemos uma tecnologia, um sensor que nos alertasse com alguma antecedência o que há na água. Eu quero saber como chegar lá, como criar esse mundo. O que você está dizendo é o ponto central do que tenho discutido. Se pudermos medir tudo, vamos poder controlar tudo. É uma coisa grandiosa e tola. O que vejo em nossa cultura atual é o que chamo de doença de mágica demais. E talvez seja uma sorte a humanidade ter de enfrentar o que chamo de recomeço de atividades. Não é um colapso necessariamente. Vamos chamar de recomeço. James Howard Kunstler nasceu em 1948 na cidade de Nova York. É jornalista investigativo e escreve especialmente desde os anos 1970 sobre a indústria petroleira. Kunstler viveu um embargo do petróleo imposto por fornecedores externos. Agora ele está convencido de que o planeta logo terá de suportar um maior ainda que pode levar ao colapso da sociedade como a conhecemos. Quando eu era mais jovem, fui repórter no início dos anos 70 e cobri o embargo de petróleo da OPEP de 1973, que me deixou muito impressionado. Começamos a ver filas nos postos de gasolina, as pessoas não podiam ir trabalhar. Tenho uma lembrança muito presente. Um dia consegui encher o tanque de gasolina porque queria ir a Nova York para ver uma garota e, dirigindo pela autoestrada, fui o único carro a passar por mais de 200 quilômetros. Foi como o dia em que a Terra parou. Fiquei muito impressionado de ver como era frágil o dia a dia que estávamos acostumados. E isso foi há 40 anos. Acho que as restrições de energia do século XXI serão muito diferentes, muito mais fortes, com repercussões permanentes que vão abalar a vida de gerações futuras. Estamos entrando em território desconhecido das civilizações. Acho que as pessoas nos Estados Unidos vão ficar espantadas de ver como dissipamos a riqueza do século XX. A história é um cemitério de impérios caídos. E hoje há quem diga que a América corre o perigo de ter o mesmo fim. Entre esses, James Kunstler está convencido de que a diminuição do petróleo disponível terá um papel crítico na queda. O pico do petróleo é o momento em que determinado campo petrolífero, ou região, ou país atinge o máximo possível de produção. Os Estados Unidos tiveram seu momento de pico em 1970, há 40 anos. Quando produzimos 10 milhões de barris por dia, estamos em 5 milhões por dia. O problema é quando o mundo atingir seu pico, e é onde estamos agora. Estamos descendo a rampa, que está cada vez mais esburacada.
petróleo? A história do petróleo começa perto de 1860. Os Estados Unidos foram a primeira nação a erguer uma indústria petroleira múltipla e abrangente. E isso já se tornou normal para várias gerações de americanos. Então, para nós é difícil imaginar não haver petróleo, mas o pico do petróleo nos Estados Unidos foi em 1970. Galões. Há 40 anos, os Estados Unidos produziram o máximo de petróleo jamais produzido em um ano, que foi cerca de 10 mil barris por dia. E desde então, a produção só caiu. A América compensou seu problema de pico de petróleo e de entrar em fase de esgotamento de reservas importando de outros países. O problema do mundo é que, uma vez que ele passar pelo seu pico de produção, não vamos poder importar de outros sistemas solares. A premissa é de que a queda será longa e suave, quer dizer, estamos como que deslizando até o esgotamento. Mas acho que isso não representa a realidade da situação. O problema vai ser que os grandes e complexos sistemas da vida cotidiana vão começar a se desestabilizar. Vão começar a forçar a instabilidade e falhas no momento em que entrarmos na encrenca do pico de petróleo. Consumimos 20 milhões de barris de petróleo por dia nos Estados Unidos, a maioria importada, e a cada dia nossa demanda aumenta. O petróleo, no entanto, é um recurso finito. O governo dos Estados Unidos sabe do problema. O Departamento de Energia dos Estados Unidos contratou uma consultoria científica dirigida por um homem, Robert Hirsch. O relatório Hirsch foi publicado em 2005. E Hirsch reportou que realmente estamos na situação de pico de petróleo, que isso vai abalar nosso mundo, que vai mudar todas as condições do dia a dia das sociedades avançadas e nos privar de muitos confortos, conveniências, amenidades e necessidades que fomos levados a assumir como certas. O relatório Hirsch foi enterrado pelo Departamento de Energia porque não viram o jeito de o público americano lidar com a ideia de que seu estilo de vida está ameaçado. O relatório Hirsch trouxe realmente más notícias. Disse aos Estados Unidos que vão enfrentar uma crise iminente. A América não quis ouvir. Era doloroso demais. O relatório Hirsch projetou que a produção mundial de petróleo terá seu pico ou nesta década ou mais certamente em 2030. O relatório também declarou que os custos econômico, social e político serão sem precedentes. A história do pico de petróleo não é só ficar sem petróleo. É o que acontece com todos os sistemas complexos de que dependemos na vida de todos os dias. O modo como produzimos alimentos é um sistema desses, e isso basicamente significa agroindústria, onde se aplicam muitos produtos derivados de petróleo e gás natural a grandes fazendas que produzem queijo, ou frango, ou bebidas, ou porcos, ou qualquer coisa. É nossa agricultura, assim nos alimentamos na América. Isso vai ter de acabar e provavelmente muito depressa. E vai ser um grande problema. Não se imagina nada mais desestabilizador para uma cultura do que o povo passar fome. O modo como fazemos as coisas, vendemos, compramos e movimentamos, vai ter de mudar. Houve um modelo válido pelos últimos 30 anos, que são as cadeias varejistas nacionais, empresas gigantes que movimentam enormes quantidades de coisas. Os caminhões que circulam sem cessar pelas rodovias interestaduais pegam as coisas em São Pedro, Califórnia, e mandam pelo país afora até Filadélfia. E assim fazemos comércio na América. É normal para as pessoas. Adoram o Walmart, que já foi alçado ao nível de instituição como torta de maçã e maternidade. Há muita fantasia hoje em dia, muita aspiração.